Muitas vezes, né, o idoso, inclusive, deixa de notificar porque o agressor é alguém da própria família. E às vezes ele fica pensando, puxa, que educação que eu dei, ou o que eu errei para que isso tivesse acontecido. E não é culpa do idoso, mesmo que tenha tido alguns equívocos ao longo da vida, ninguém merece esse castigo. E por que acontece? E às vezes o cuidador profissional ou familiar. Então, quando acontece a violência numa família, nós dizemos que essa família precisa ser assistida, precisa ter cuidado. Alguém está esgotado lá e que não consegue, não se justifica, mas essa pessoa precisaria pedir socorro e às vezes, também, né, Carla, é muito frequente, quando um idoso precisa ser cuidado, uma pessoa assume e as outras somem, né? Então acaba ficando um clima de sobrecarga muito grande. Pelo Conselho Municipal do Idoso, nós já fizemos parte representando a Unesp, agora estou no Claretiano, lá no curso de Medicina, a gente discute isso muito com os alunos também, mas no Conselho nós tivemos várias ocasiões em que nós chamávamos a família, quando tínhamos uma das formas de violência. Como você disse, são muitas formas de violência, a mais visível é a violência física, mas a gente sempre trazia a família para discutir e mostrar que muitas vezes a pessoa que era o agressor também era uma vítima nesse processo, né? Então nós precisamos da consciência, de ter consciência, né, desse problema para poder enfrentá-lo. Enfrentar o problema, né? Essa é a questão. Muitas vezes esse cuidador também é um idoso, né? Nós temos hoje uma longevidade maior, a gente tem às vezes os pais com 90 anos, os filhos na faixa dos 70, 60, e que também precisam assumir esse papel de cuidador. Isso, e às vezes o cônjuge, né, também esgotado ou com uma outra doença de base. Então, a sociedade precisa discutir isso. Não é só jogar a culpa para o próprio idoso ou para a própria família. É um tema para nós todos, né? Para a sociedade, para as políticas públicas, para os meios de comunicação, essa divulgação que vocês sempre fazem. E a violência, só para a gente tipificar um pouquinho essas formas, né? Como você disse, a violência física, que pode ser um tapa, empurrão, um beliscão, até agressões mais violentas com algum material, mas também a violência psicológica, né? Xingando, depreciando, fazendo gozação, são várias formas aí. Tem a violência financeira, que é abusar financeiramente, né? Apossar-se do cartão de benefício do idoso ou fazer um empréstimo consignado em nome do idoso. Acontece muito isso. E não pagar, né? E aí toda a aposentadoria ou benefício de prestação continuada fica comprometido com essas dívidas de outros membros da família ou de pessoas que trabalham junto aos idosos. Então tem a violência sexual também, em qualquer faixa etária, e nós temos tido esses escândalos que têm acontecido, também acontece contra a pessoa idosa. Violência medicamentosa, que é não dar o medicamento adequado, né, inferior, ou suspender um medicamento por conta própria do cuidador ou de alguém da família, ou dar um excesso, por exemplo, é um calmante. Então dá o calmante e a pessoa fica o dia inteiro dormindo. Não pode também, né? Dopar o idoso, né? A gente ouve algumas histórias sobre isso também. Então tudo isso também é forma de violência. E tem, né, Carla, mais do que a violência individual que a própria pessoa comete, nós temos a violência institucional, quando algumas instituições não obedecem, ou serviços públicos ou privados, por exemplo, a fila preferencial de idosos, né? É uma forma de violência. É uma forma também de violência ao idoso. E nós temos visto casos aí, eu muitas vezes também quando vou a um local, né, pela idade, estou com 69 anos de idade, então eu vou na fila preferencial e fico revoltado que muitas vezes a fila preferencial é mais demorada do que a fila comum. Ou então um caixa específico. Não é isso, né? É para evitar que o idoso fique muito tempo em pé, que fique muito tempo naquela expectativa de necessidade de ficar fora de casa. Então, é importante também combatermos a violência institucional. E a violência estrutural, que é aquela da sociedade como um todo, e aí destaca-se a questão do preconceito em relação à idade, né? Que é chamado de ageísmo, por traduzir, né, por trazer a palavra em inglês, ou idadismo aqui no Brasil, mas o preconceito em função da idade que
tanto pessoas, quanto instituições, quanto a sociedade acaba fazendo.